Olá pessoal, aqui quem fala é o engenheiro agrônomo André Fultman do canal Planta Sem Mistério e blog Orquídea Sem Mistério. Bom, gente, eu tô aqui agora diante desta flor de cera, dessa arroia espetacular. Olha que bonito, conhecem ela? Não, não conhecem? Pois bem, gente, essa aqui é a Arroia affinis diversifolias. A planta bem próxima da diversifolia mesmo. Então vocês estão vendo aqui, olha que bonita a floração dela, né? Muito bacana. Aqui outra aqui começando a abrir e tem mais um cachinho pequeno vindo dessa planta aqui. Beleza, gente? Bom, o vídeo de agora vai ser para falar das fases do desenvolvimento dessa magnífica flor de cera. Também vamos ver como é que é o jeitão desta planta e, por fim, as dicas gerais de cultivo desta magnífica flor de cera. Então, bora começar o vídeo agora, gente? Bora lá? Pronto, gente. Então, estamos aqui na Roya affinis diversifolia e vamos começar então a desvendar o comportamento dessa magnífica flor de cera, como vocês já viram em tantos outros vídeos, que vai estar no final linkado a playlist das flores de cera para vocês acompanharem, tá ok? Vamos lá então, gente. Bom, vocês estão vendo, nós estamos aqui em abril, né? Hoje é 12 de abril, mais especificamente, e ela está florida agora, ou seja, já estamos no outono e essa planta está, exatamente, gente, está florindo nesse momento. Bom, o que eu posso dizer dessa planta? Como outras flores de cera, ela tende a ter seu período de floração compreendendo entre os meses mais quentes do ano, entre a primavera, o verão e o início do outono. Nós estamos ainda no início, ainda não começou a esfriar para valer, então ela está aqui com uma floração mais tardia. Vocês estão vendo aqui uma floração mais tardia. Então, ó, essa planta pode ter uma floração um pouco mais tardia, já no outono, como vocês estão vendo, mas provavelmente também com florações no verão e pode florir na primavera também, tá bom? Mas nós vamos ver que essa é uma planta que tem uma floração um certo difícil de acontecer, ela é um pouco complicadinha para florir. Vamos falar nisso mais na frente, tá bom? Bom, então, floração, como outras flores de cera, nos períodos mais quentes do ano, entre primavera e o início do outono, gente, tá bom? E, normalmente, as florações saem, como vocês estão vendo aqui, ó, nas partes novas da planta, nos seus chicotes de desenvolvimento, ó. Aqui é um outro chicotezinho aqui, ó. Tem um caixa aqui e tem um outro menorzinho aqui, onde está meu dedo, tá bom? Então, sempre saindo das partes mais novas da planta. Beleza, gente? Então, muito importante isso. E como é que essa planta se comporta ao longo do ano, gente? Muito parecido com outras flores de cera. Aqui não tem muita novidade, não. Ou seja, nos meses mais quentes do ano, né, nos períodos mais quentes do ano, ela tem um desenvolvimento mais acelerado, ou seja, ela cresce em abundância, espalha bastante e ela cresce bastante, viu, gente? Essa planta cresce pra caramba. Cresce bem, rápido, mais acelerado, maior emissão de chicotes e das suas hastes florais, tá bom? E no outono e inverno, principalmente em regiões mais frias, gente, essa planta tem um crescimento mais lento, ou quando o local é frio demais, ela acaba parando o desenvolvimento. Então você vê pouca atividade de brotação, de emissão de chicote e o desenvolvimento se arrasta, vai bem devagar nos períodos frios. E quando é muito frio mesmo, local em que as temperaturas baixam de 10 graus com frequência, ela pode entrar num estado de dormência, ou seja, parar completamente o desenvolvimento do seu vegetal, tá bom, gente? E por falar como é que o seu vegetal cresce, gente, vamos aqui numa outra que está mais sombreada, tá até mais bonito, ó. Essa é uma outra diversifolia aqui, tá bom? E como é que é o crescimento do seu vegetal, gente? Bom, aqui continuando nas fases do desenvolvimento e comportamento, primeiro temos que entender que essa é uma planta do tipo trepadeira, é uma flor de cera do tipo clássico, trepadeira, de caule relativamente médio para grosso, e ela emite os seus chicotes. Então, é da seguinte maneira, gente, ó.
sai um broto lateral, uma ramificação que seja, sai um brotinho. Esse broto começa a botar primeiro algumas folhas, deixa eu girar aqui para facilitar. Ele começa a botar algumas folhinhas, né, da sua base, vem, e então logo em seguida esse broto ele vai se alongando, vai esticando, o crescimento vai ficando cada vez mais rápido, então ele torna e faz esse chicote longo que vocês estão vendo aqui na minha mão, ó. Chicote bem longo. Aí esse chicote busca uma estrutura para se enrolar e depois que ele já está bem desenvolvido, então vem surgindo as suas folhas durante ele. E aí depois ele volta a crescer. Opa! Depois ele volta ao seu crescimento. Ou então, se a ponteira seca, ele vai fazer o quê? Ramificar, gente. E essa planta ramifica bastante. Tá legal? Essa é uma planta de alta ramificação, gente. Ela ramifica muito na ponteira. Então, às vezes uma ponteira, deixa eu ir lá numa outra para ver melhor. Vamos lá? Pronto, gente. Aqui, ó. Então, às vezes, ó, uma única ponteira dessa planta, uma ponteira dela, quando tá perto aqui, ela às vezes sai dos nozinhos, todos eles emitem novas brotações. Então, é muito comum ver na ponta da planta saindo duas brotações que vão virar futuros chicotes, caules longos e se alongar. E normalmente o crescimento dessa planta, gente, ele é bastante acelerado, tá? Então a gente está vendo aqui, ó, como ela está desenvolvida, ela vai se agarrando mesmo. E ele é bastante acelerado, ela bota uns ramos grossos, ó, tá vendo aqui, ó, olha só. Aqui já vai virar um novo ramo, que vai logo logo virar um chicote. E aqui, ó, são as pontas de outros chicotes, inclusive com haste floral também, ó. Aqui tem uma haste floral saindo desse ponto aqui, tá legal? Então, gente, essa é uma planta que o seu caule começa a crescer rapidinho folhas e logo logo ele se transforma num chicote, emite o chicote e cresce muito. Então, essa é uma flor de cera, gente, que tem um crescimento muito rápido para o padrão das flores de cera. Bem acelerado mesmo, como a gente viu, principalmente nos períodos quentes do ano, tá bom? Caule começa novamente, finalizando, começa emitindo uma outra folha e logo ele emite o chicote. Então, essa planta não demora muito para emitir os seus chicotes. E ela emite uma quantidade muito grande de ramificações, ou seja, é uma flor de cera trepadeira que tem um comportamento de ramificar em abundância, gente, e emitir muitos chicotes, tá legal? Então, esse é o comportamento básico dessa flor de cera. Seu crescimento é muito abundante e ela cresce bem, principalmente nos períodos quentes do ano. Mas em locais em regiões que são sempre quentes, pessoal, regiões em que a temperatura é sempre alta, locais mais quentes, essa planta praticamente não para de se desenvolver ao longo do ano. Então a gente vai sempre ver broto novo saindo com folhas, emissão de chicote, chicote se fixando e depois formando as folhas e depois ramificando e assim continuando o seu crescimento. Tá legal? Então, esse é o comportamento dessa planta, planta que cresce rápido, uma flor de cera bem abundante, tá bom? Agora que a gente viu um pouco sobre o comportamento dessa flor de cera, gente, vamos ver como é que é o jeitão do vegetal dela? Vamos lá? Jeitão do vegetal da Roya affinis diversifolia, gente. Bom, para começar, como sempre nessa parte do vídeo, vamos falar de suas raízes, né? Para começar. Em relação a raízes da diversifolia, gente, ó, segue como outras flores de cera, né? É uma flor de cera com as suas raízes fininhas, próximo do caule pode ficar um pouquinho grossinho e o principal, essa planta tem um enraizamento bem abundante. Então, ela é um daqueles grupos de flores de ceras mais rústicas, que tem um cultivo mais facilitado e um dos motivos é porque ela tem um enraizamento muito farto, bem abundante, bem distribuído, ela abraça bem o substrato, como vocês estão vendo aqui, ó. É uma raiz bacana. Vamos a outra ali que está na mais luz, só para vocês verem, olha só. Bastante raiz, a raiz costuma muitas vezes sair por baixo do vaso, então sim, é uma planta que tem bastante raiz e como vocês veem, é aquela malha de raízes fininhas, como outras flores de cera.
E também ela emite muita raiz, ó, aqui dos seus caules. Exatamente, gente. Aqui a imagem não está muito boa. Vamos voltar aqui para ver, ó. Ela emite muitas raízes dos seus caules, tá bom? Então, os seus chicotes, perdão, estava na planta errada, mas os seus chicotes emitem muitas raízes. Vamos ver ali direitinho? Vamos lá? Pronto, gente, ó, aqui, ó. Então vocês estão vendo, emitem muitas raízes. O chicote dela realmente emite raiz em profusão. E quando em contato com algum substrato ou uma casca de árvore, um tronco ou coisa, essas raízes se espalham rapidamente e crescem abundantemente, abraçando aquele tantinho de substrato que ali tem naquele local em que elas se encostaram. E também ajuda na sua fixação, tá beleza, gente? Então, sim, a planta aqui tem muita raiz. Das raízes, agora a gente vai passar para o seu caule, gente. Vamos passar para o caule da diversifolia. Vamos lá, voltar aqui nessa daqui. Em relação ao caule dela, gente. Bom, para começar, ele é um caule do tipo trepadeira, como eu falei. É um caule que é predominantemente herbáceo, ó, vocês podem ver, é um caule bastante tenro. Essa é uma floriceira que o caule dela é bastante tenro. E quando muito, mas muito antigo mesmo, ó, como esses aqui que são mais antigos, ele pode se tornar um pouco semilenhoso, mas assim, muito pouquinho mesmo semilenhoso. E a sua base, vocês podem ver aqui, a base mais antiga da planta, ele fica com uma consistência mais lenhosa, mas assim, depois de muito tempo, só bem na base mesmo que ela fica mais lenhoso e relativamente grosso. Vocês podem ver, ela tem um calibre de médio para grosso, mas não é tão grosso assim como algumas outras flores de cera que tem, como a Australis, por exemplo. E só a base mesmo fica mais lenhoso, com cara de madeira. O restante é predominantemente herbáceo e só mais para perto da base pode se tornar um pouquinho semilenhoso. Mas predomina o herbáceo e ela é bastante tenra, quebra com uma certa facilidade essa flor de cera. Então tem que tomar um certo cuidado com o seu manuseio, porque esse caule dela é bem sensível, ele amassa e quebra muito fácil, tá bom, gente? Além dessas características do caule dela, vamos continuar aqui, ó. Aqui ela tem o entrenó, né? A distância entre o nozinho, que é onde está as folhas, e outro, é relativamente longo, né? Essa floriceira é bem espaçada, olha só. Daqui tem um e aqui tem outro nó. Então vocês podem ver, ó, bem espaçadinho, né? Ela é bem longa mesmo, ela cresce bastante. E ele é tipo trepadeira, então ele vai se enroscando nas estruturas, tá misturado com outras aqui, para subir, tá legal? Esse é o padrão dessa flor de cera, tá bom, gente? Então, é um caule que se estica bastante, é bastante longo, ele é bastante tenro e quebra com uma certa facilidade, ó. Vocês podem ver, e do tipo trepador. Aqui ela tá caída com pendente, mas foi porque eu arrumei. Mas essa planta, ela tipicamente ela busca estruturas para subir, como vocês estão vendo aqui, tá bom? Então esse é o caule dela. Bem comprido, tortuoso e se estica bastante. Do caule agora a gente passa para as suas folhas. As folhas da diversifolia, ó, são folhas um pouco compridas, né, mais estreitas. São lisas, não tem pelos, não é do tipo camurçada. E podem apresentar algumas manchinhas. A folha dela pode até lembrar um pouquinho da Pubicalix, mas ela é mais grossinha e ela é um pouco mais achatadinha. A Pubicalix é um pouquinho mais fina do que ela, tá bom? Então aqui, ó, as folhas típicas dela, ela pode ficar um pouco onduladinha como essa aqui, ou ela pode ficar mais retinha também, ó. Que a gente está vendo. E as suas veias são pouco marcadas, ó. As veias dela quase não aparecem. Então, tem pouca marcação de veia, de nervura nessa folha. E podem ter algumas manchinhas brancas nela, tá bom? Tá bom? E esse formato mais compridinho, não é nem elíptico, nem ovalado. É um pouquinho mais comprido. Tá aqui, ó, para vocês verem. É bem típico dela e é uma folha bem carnudinha. Principalmente quando as folhas mais antigas, mais hidratadas, ela fica bem carnuda mesmo, gente, tá bom?
um verde nem muito fechado, nem muito claro. Esse é o padrão das folhas da Aphinis diversifolia, tá bom, gente? E é uma planta, como vocês estão vendo, que enfolha bastante, né? Os caules tendem a sair bem completinho, sempre saindo 2 folhas por cada nó. E ela faz isso muito bem. Então, sim, é uma planta que bota muita folha, gente. Tá legal? Bom, passando de suas folhas, como a gente viu aqui agora, vamos passar para suas hastes florais. Para isso, voltemos aqui para esta daqui que já está numa condição de mais sol. Haste floral da Aphinis diversifolia, gente, ó. Bom, ela é uma haste que não é muito longa, ó, vocês podem ver, ela é meio curta. Não é muito curta e nem muito longa, ó. Ela é uma haste de tamanho mediano para curta, tá bom? E na ponta dessa haste, como sempre, né, nós temos aqui os cachos de flores que são do tipo umbela. Então a inflorescência dela, como qualquer outra flor de cera, e aqui não tem nenhuma diferença, é o tipo umbela, que é esse guarda-chuvinha que a gente está vendo aqui. As flores saem todas do mesmo ponto e abrem praticamente todas ao mesmo tempo. Pode ter uma pequena diferença, mas elas ficam assim, sempre fazendo esse formatinho de guarda-chuva. Então o nome disso é umbela, gente, tá legal? Aqui nós temos um cacho ainda terminando de desenvolver, já tem uma flor que abriu adiantada, tá mais adiantadinha, e tá aqui para vocês. E outra coisa, gente, como em todas as flores de cera, a dica aqui é jamais corte fora, jamais corte as hastes florais que já floriram. E nessa planta aqui, não sei se vai dar para ver, mas ela, enquanto está florida aqui, ela já tem outro, não sei se vai dar para ver direito, mas ela já tem outra remessa de botões, ó, vocês estão vendo ali embaixo, ó. Tem outros botõezinhos já vindo do meio, gente. Então, ela mesmo antes de terminar a floração, mesmo com a haste desenvolvendo, acontece muito dela já emitir um segundo cacho, um segunda umbela, segundo guarda-chuvinho, por baixo da primeira que está crescendo aqui, gente. Então, uma mesma haste floral, ela pode e costuma florir mais de uma vez, podendo florir várias vezes até então ela secar completamente. Então, sempre repetindo aqui, frisando, nunca cortem hastes florais que já floriram ou que ainda vão florir, que estão lá paradinho em dormência verdinha. Se ela tiver verde, deixa ela lá, nunca corte, tá legal, gente? Pois pode vir uma outra belíssima floração igual essa aqui. E ainda no seu cacho, gente, na sua haste e seu cacho aqui, ela dá uma umbela com um número até interessante de flores, né? Não é tão grande quanto uma carnosa, uma pubicalix, mas também não é tão pequeno quanto uma bela. Então ela deve colocar aqui suas 10 a 12 a 15 flores por cacho, mais ou menos aí deve ser o número de flores dela, tá bom? E a sua flor? Aí a gente falou do cacho, da haste, e a sua flor, Andrew? Como é que é? Bom, vocês estão vendo aqui, né? Ela tem um padrão de rosa, um pouco mais escuro, né? Com uns detalhes rosa mais claro, principalmente nas suas pétalas. As suas pétalas, elas têm um rosa, assim, querendo puxar meio para um marrom, com alguns detalhes em vermelhos, como vocês podem ver, ó. Entre cada pétala ali, de fora, né? Que é a parte mais externa da flor, a estrela mais de fora. Ela tem uns detalhes mais avermelhado, meio amarronzado, dependendo do ângulo da luz, que vocês podem ver ali, ó, na junção entre uma pétala e outra, que dá um charme muito especial a essa flor. E no centro dela, gente, a corona, que é a estrela interna, ela tem um rosa mais forte, um pouco mais forte, muito bonito também, formando essa estrela central, dando realmente um charme muito bacana a essa flor. Então vocês podem ver claramente ali nas pétalas os vermelhos ali entre cada pétala, mais avermelhado, dando um aspecto flameado na flor, muito bonito, contrastado com um rosa mais clarinho nas pétalas, e dentro a corona com um rosa mais forte, formando aquela estrela com rosa mais intenso, tá bom? Sua flor, média aí entre 1,5 centímetro, quase 2 centímetros, né? É uma flor relativamente do mesmo tamanho da carnosa e da pubicalix, então o tamanho dela é bem parecido, não muda muito, gente, tá bom? E
A durabilidade de suas flores fica aí em torno de uma semana e pouco. Então, também a durabilidade segue o mesmo padrão das demais flores de cera. Tá legal, gente? Não tem muita novidade aqui. E o seu perfume é bem discreto e principalmente à noite. Ela cheira bem de noite também, tá bom, gente? Então, basicamente era isso que eu tinha que falar sobre sua belíssima florada aqui. Vocês podem curtir. E agora que a gente já falou um básico sobre essa flor de cera, sobre a Aphinis diversifolia, vamos então às dicas gerais de cultivo, rapidinho? Bora lá? Dicas gerais de cultivo da Aphinis diversifolia, gente. Bom, o que eu posso falar sobre essa flor de cera? Bom, como outras, é uma planta lá do Sudeste Asiático, uma planta ali da região do Sudeste da Ásia, né? Como muitas flores de cera que ocorrem naquela região, às vezes em ilhas do Pacífico também. Então, elas sempre ficam naquela região tropical do planeta ou subtropical. E como tal, gente, são plantas que apreciam climas mais quentes. E aqui no Brasil a gente consegue cultivar essas flores de cera praticamente no Brasil inteiro. Só que, claro, em locais muito frios, a gente vai ter um pouco mais de dificuldade para o seu desenvolvimento, principalmente no inverno, que ela vai dar aquela parada no inverno e elas não toleram geadas, tá, gente? Geadas podem matar ou queimar, danificar muito essa planta, tá legal? Elas preferem climas quentes e úmidos, tá bom, gente? Em locais mais quentes e úmidos, essa planta desenvolve praticamente o ano inteiro e ela pode ter um período de floração um pouco mais esticado, como o caso aqui na minha, tá legal? Agora, luminosidade. Bom, nesse ponto aqui eu quero parar, gente, para mostrar, fazer algumas mostragens aqui, ó. Não repare a parede feia, né? Tá precisando mexer, mas essa flor de cera aqui, essa diversifolia, ela está aqui, pegando mais para dentro da varanda, ó. A varanda tá aqui, a borda tá aqui, ela tá mais para dentro, tá? Ela está mais sombreada. Ela não tá florescendo, mas olha como ela tá crescendo bastante. Vamos ver uma outra aqui, ó. Essa outra aqui, essa outra já está florescendo, tá bem na borda. Ela no inverno, o sol entra na varanda, então ela pega bastante sol agora, outono e inverno, que é um sol mais fraco, então ela fica bem amarelada, mas ela tolera bem esse sol. Então eu vou deixando. Se eu vejo que está queimando muito, quando dá um veranico muito forte, aí eu até recuo ela um pouco, mas normalmente eu deixo aqui. E eu deixo por um motivo que eu vou falar. É porque essa planta tem uma dificuldade muito grande em floração, gente. Tem outros vasos dela em outros ambientes que também mais sombreado ou também mais iluminado. Mas essa aqui, esse vaso específico, é o que está pegando a maior quantidade de luz, gente. Por quê? Porque essa planta tem uma dificuldade de florescer. E isso significa o seguinte: de todos os vasos que eu tenho, só esse floresceu. Todos os vasos crescem bem e tudo, mas esse é o único que está florescendo. Por quê? Porque ele está pegando uma luz muito intensa. Então, essa flor de cera, gente, para florescer bem, e ela tem uma dificuldade, muita gente que tem dificuldade de florescer ela precisa de iluminação intensa. Tá vendo? Se ela tá na varanda, ela precisa pegar um pouco de sol, pelo menos o sol da manhã, ou um sol mais fraco que não vá queimar e prejudicar demais a planta, mesmo que ela fique um pouco amarelada como tá aqui, mas ela tá saudável, tá crescendo, tá espalhando, tá forte e ela tá florindo, tá legal? Então ela precisa de uma luminosidade muito intensa. Se for cultivar sob um telado de sombrite, que é o ideal nesse caso, para ela não ficar tão amarelada, seria um sombrite entre 50% e 60%, com sol filtrado o dia inteiro. Essas seriam as condições ideais para ter um florescimento mais abundante da nossa diversifolia. E essa condição também ela é muito válida para outras flores de cera também. Tá legal, gente? Então, essa planta não pode ficar tão recuada como as outras minhas estão ali. Mas por que eu tenho outras recuadas, gente? Porque eu não preciso todas elas florescendo. Na verdade, essas plantas são matrizes de corte. Eu só preciso que ela tenha um bom desenvolvimento para poder fazer os cortes, para fazer as mudas de comércio. Tá legal? Essa aqui floresceu, tá bem no sol, então já deu para constatar a exigência extremamente alta em luz dessa planta
para um bom florescimento, tá ok? Bom, então, já finalizando a questão de luz, essa planta precisa de luminosidade intensa para florir bem, gente, muito intensa, tá legal? Claro que você não pode deixar ela rachar no sol o dia inteiro, principalmente no verão, porque vai queimar, elas não toleram, elas não aguentam. Mas um sol fraquinho, como agora aqui do outono e inverno, ela já tem uma tolerância maior. Sempre muita luz para essa planta, mas sempre de olho para não ser exagerado também. Tá legal, gente? Bom, passando aqui da luminosidade, vamos falar agora de vasos e substratos para essa planta. Vamos lá? Vasos e substratos, André. Em relação a vasos, primeiro, essa flor de cera, como outra qualquer, ela vai florescer mais fácil em vasos menores. E por ser uma planta que precisa de mais umidade, gente, deem preferência a usar os vasos do tipo de plástico. Evitem vasos de barro ou vasos que sejam excessivamente drenados, porque você vai ter dificuldade de manter a umidade adequada para essa planta. Lembrando que ela é uma flor de cera de caules médio para grosso, muita raiz, então ela precisa de mais umidade, senão ela desidrata muito, tá bom? Então, o vaso de barro não é tão interessante, principalmente se seu local for mais seco e venta muito, tá bom? Dê preferência para os vasos de plástico. Usem vasos proporcional ao tamanho da planta. Então, vocês estão vendo aqui, ó, ela está florindo, está grande, essa planta toda espalhada, e ela está num vaso do tipo padrão, 14, 15. Então, não precisa muito mais que isso. Estourando para essa planta, use um vaso 20, 21, pode ser do tipo cuia. Mas um 14 ou 15 para ela, ó, vocês podem ver, é o suficiente. Eu tenho ela, inclusive, em vaso maior, num suporte grandão, mas também não é muito maior que isso, não. Tá legal? Então, vasos menores, ela vai florescer mais rápido também, além da questão da luz. Tá legal? E substrato, André. Substrato para essa flor de cera segue o mesmo que para outras flores de cera. Então aqui, gente, evitem o uso de terras e de areias por conta do nematóide e da compactação que prejudica suas raízes. Tem preferência por usar substratos comerciais leves, desses do tipo floreira, ou Carolina Soil, ou de suculentas e cactos também, pode funcionar bem. A marca que você encontrar na sua região, da sua preferência, tá bom? E nessa aqui não é tão necessária a mistura com perlita não, mas ela vai muito bem em substratos que tem tufa, casca de arroz carbonizado, pinos bem trituradinho, bem curtido, tá legal? Então fica aqui a dica de substrato também. Passando disso, gente, vamos para regas e adubações. Vamos lá? Rega e adubação, André. Como é que a gente faz? Em relação à rega, essa flor de cera não deve ficar muito esturricada de seca. Então, quando ela já estiver quase seca, você molha e molha em abundância até escorrer completamente pelo fundo do vaso, tá bom? Essa é uma flor de cera que gosta de ficar um pouquinho mais úmida e ela é muito tranquila de cultivar. Ela cresce bastante rápido, gente. Essa flor de cera ela cresce muito rápido, então precisa estar mantendo as regas abundantes, tá legal? Ou seja, quase secou, molhou e rega realmente em abundância até escorrer bem pelo vaso, tá legal, gente? E adubação, André? Como é que a gente faz a adubação? A adubação dela segue mais ou menos o que a gente faz para outras flores de cera, podendo usar aqueles adubos típicos que a gente usa para orquídeas, tá legal? Você pode usar aqueles 20-20-20, Plant Prod, ou da Forte, ou outra marca de orquídea, adubos que sejam ou balanceados ou que tenham um pouquinho mais de fósforo do que o nitrogênio, como aqueles de floração para orquídea, que você dilui na água e aplica a cada 15 dias na sua flor de cera. Também é muito benéfica, pelo menos uma vez por mês, fazer uma aplicação de calciboro nela, conforme a instrução do produto. Lembrando, essas adubações devem ser feitas mais por final da tarde, tá legal? Também você pode colocar a cada 2 ou 3 meses adubo orgânico. E ela responde muito bem a adubos como bocache, torta de mamona e farinha de osso. E junto pode colocar também adubo de liberação lenta como o osmocote. Colocando uma colherzinha dessa mistura, mas bem pouquinho se for colocar o de liberação lenta, um pitadinho de nada no cantinho do vaso junto com o orgânico, sendo o bocache um dos melhores, o que ela tem
as melhores respostas, gente. Tá beleza? Então, fazendo essas adubações, normalmente sua floticeira vai desenvolver muito bem. Tá, vamos falar agora de pragas e doenças, gente. Bom, vamos falar de pragas e doenças. Bom, nas flores de cera e aqui na diversifólia não é diferente, gente. As pragas mais comuns que atacam, basicamente, e que causam mais problemas são os pulgões amarelos, que atacam principalmente as partes novas da planta, tá? Normalmente os chicotes de crescimento, as hastes florais e os botões florais. E as cochonilhas farinhentas, que podem atacar qualquer parte da planta, tanto nova quanto velha, flores, folhas, principalmente embaixo das folhas, elas gostam muito desse cantinho aqui, tá? E são os maiores problemas, gente. Que a gente pode estar fazendo a prevenção e o controle, basicamente com produtos à base de óleo de nim, funcionam muito bem para o controle, ou óleo mineral. Na floticeira a gente consegue usar a dosagem de óleo mineral até 10 ml por litro, tá ok? Lembrando que essas aplicações têm que ser sempre final do dia, gente. Não pode ser no horário de sol quente, nem de manhã é recomendado, tá legal? E também, pessoal, se tiver muito grave os ataques, vocês podem também usar um inseticida junto com óleo de ninho ou mineral. No caso, pode ser o Butox, 2 ml por litro. E em ultíssimo caso, só em último caso mesmo, um inseticida mais forte quando está muito grave, o Colosso, 2 ml por litro. Mas evitem ao máximo usar. Se vocês fazem um bom manejo, adubação, substrato adequado, ambiente bom e tudo, e a prevenção com óleo de ninho ou mineral, dificilmente vocês vão ter um ataque severo de pragas, tá? E dentre as doenças, o que a gente pode ter? Além de doenças com fungos, que não costumam ser muito sérias, tá? Nós podemos ter um problema com nematóides. O principal problema de doenças são os nematóides. E como é que a gente faz para evitá-lo, gente? É usar substrato de qualidade. Olha só essas raízes aqui, ó. A planta está amarela por conta do sol, mas ela está bem saudável. Você vê pelas raízes e a floração. Olha só a malha de raízes. Então, um bom substrato, livre de nematóides, vocês dificilmente vão ter problemas com nematóides. Nematóides são pequenos vermes, nesse caso, que se alimentam das raízes das plantas, podendo ou não, dependendo da espécie, causar aqueles carocinhos nas raízes que a gente chama de galhas, tá? E uma vez ele instalado na planta, normalmente o controle se dá pela erradicação, né? Vocês têm que cortar totalmente fora as raízes da planta e mais um pouco para cima do caule, pelo menos tirando o primeiro, segundo lance de folhas da planta para garantir que não volte e fazendo o reenraizamento da planta, quando está no estado severo. Quando você vai fazer prevenção, além de usar um bom substrato, vocês podem também estar usando o Proverme. Dá para usar um sachêzinho deles até 12 a 15 litros de água, diluindo, e você rega a sua planta uma vez por mês, que seja, com essa água, com essa solução, e você vai estar fazendo uma boa prevenção e evitando os nematóides também. Tá legal, gente? Basicamente é isso. E no mais em relação aos fungos que podem acontecer, manchar as folhas e tudo, a boa e velha calda bordaleza ou enxofre podem estar ajudando muito, tá bom? Também no controle, uma vez por mês, é o suficiente, já que elas não são muito atacadas, tá legal? E agora, gente, uma vez que eu já falei das pragas e doenças mais comuns, vamos falar de replantes e divisões. Bom, gente, como ela é uma planta de crescimento muito rápida para o padrão das flores de cera, é uma planta rústica que cresce fácil, até em substrato ruim, mas não é que deve usar substrato ruim, mas ela cresce bem e rápido, então ela ganha porte rapidamente. Essa planta, para replante e divisão, a gente só vai fazer da seguinte maneira. No caso, começando com as divisões, como ela cresce muito, ela é muito fácil de dividir. Então, basicamente você pega qualquer pedaço de caule maduro com, no mínimo, um nó, gente. Mas se você não tem experiência e não tem fins comercial, como é meu caso também, não pegue uma muda de um nó. Pegue ramos com maduros, né, que já estejam enfolhados, desenvolvidos, de preferência sem chicote, ou se tiver chicote, pelo menos uma parte do ramo que você for cortar tenha
folhas desenvolvidas e maduras, tá? No mínimo aí uns 20 a 30 centímetros, tá? Sendo o padrão de mudas de corte 30 centímetros. Ela enraiza com extrema facilidade, não requer nenhum tratamento especial para enraizar. Época do ano para você fazer essas divisões. Em locais de clima quente, você faz a qualquer época do ano, não tem um período específico, tá? Qualquer época ela vai enraizar e vai brotar bem. Locais de clima muito frio, façam na primavera e verão. Evitem fazer durante o inverno muito rigoroso, tá legal? Basicamente é isso, gente. E os replantes a gente faz da seguinte maneira. Além da divisão, que é a gente faz o replante das divisões, a gente faz também o replante quando? Quando, gente? O substrato já estiver muito velho e você notar que a planta não está mais desenvolvendo, está murchando, e aí você faz o replante. E normalmente nesse replante, a gente também, assim como o que faz com o nematóide, a gente sacrifica toda aquela raiz, corta primeiro o nó, primeiro lance até o segundo lance de folhas do início do caule da planta aqui, né? Então, por exemplo, se eu fosse replantar, porque já está ruim o substrato, as raízes já estão ruins, eu cortaria essa parte fora aqui até mais ou menos aqui, ó. Sacrificaria essa porção inicial da planta, provavelmente, e mais um pouquinho, tá legal? Aí no caso dessa aqui, ela ia dar umas divisões e ia ter que refazer outros vasos, tá legal? Mas basicamente esse é o replante. A gente sempre sacrifica a raiz, por quê? Como ela enraiza fácil, ela vai renovar, vai vir com raízes novas, muito vigorosas, fortes, o que vai rapidamente recuperar a planta, melhorando sua nutrição e seu crescimento vai voltar ao normal. E ela vai ficar bonita novamente, tá legal? Época do ano. Locais que o clima é mais quente, o ano inteiro você consegue replantar ela sem dificuldade, por ela ser muito rústica. Locais de clima frio, intenso, que tem um inverno rigoroso, primavera e verão para o replante também, tá legal? Assim como a divisão. E do mais, gente. Era isso que eu tinha que falar sobre a Roya Affinis diversifolia, gente. Então, mais uma vez aqui a nossa diversifolia, mais um pouquinho da floração para vocês. E se gostaram, gente, deem aquele joinha no vídeo bacana. Curtam, compartilhem com seus amigos. Compartilhem, participem, comentem, façam suas perguntas para tirem perguntem se vocês têm dúvida para participar. Compartilhe, mas compartilhe pesado com seus amigos, gente. Isso é muito importante para a monetização do canal. É muito importante. Se vocês acham que esse trabalho de estar trazendo informações sérias para vocês, para melhorar o cultivo, para vocês terem maior cultivo, maior satisfação em ver suas plantas florindo e bonitas, se vocês acham que esse trabalho vale a pena, gente, compartilhem mesmo, compartilhem. E quem também quiser ajudar com alguma doação à parte também, gente, vai estar rolando aqui o QR Code e os dados para o Pix, doação, depósito, enfim, e também na descrição do vídeo, tá bom, gente? Se vocês acharem que vale a pena, conto com a ajuda de vocês, é sempre importante, já que o YouTube não valoriza os trabalhos sérios, só valoriza a porcaria, tá bom? Então, muito importante para dar continuidade a esse trabalho. Mas quem também não quiser, não puder ajudar, mas tem material de cultivo que queira se desfazer, não sabe o que fazer, vai jogar fora e tudo, aceito doação e cubro o frete nesse caso. Tá legal, gente? E se inscrevam também no canal, ative o sininho para receber as atualizações, gente. No mais, um forte abraço a todos. E aqui no final tá vendo aí uns videozinhos, a playlist das flores de ceras, tem a aula mais completa sobre morfologia externa para leigo das flores de cera. E em breve essa aula também vai estar, ela está na íntegra, mas eu também vou estar disponibilizando ela acrescentando algumas coisas interessantes. Vai estar em capítulos também para facilitar a vida de vocês, tá bom, gente? No mais, um forte abraço a todos e agora fui. Tchau, tchau, com um pouco mais da sua beleza.